tempo já foi por Deus, não, mas eu me senti provocado com essas nossas reflexões sobre a Reforma Protestante. E nós passamos os últimos domingos tentando entender qual foi a trilha, qual foi o caminho que esses homens seguiram, quais foram os achados que eles tiveram e que fizeram proclamar uma revolução na maneira dentro do seio do cristianismo, basicamente. Lembrando que antes da reforma, outros cismas, outras divisões já tinham acontecido na igreja. Mas esses cismas tinham sido muito menos por questões teológicas e muito mais por questões políticas, né? Divisões na luta pelo poder comuns a qualquer instituição humana, em qualquer grupo humano. Mas a reforma ela não começa com o propósito de romper com a igreja. Se voltarmos lá ao começo, Lutero e suas 95 teses pregadas no Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, ele, como professor universitário zeloso pelo estudo da palavra, a proposta dele era voltar à essência, era tentar questionar os rumos, mas não em busca de rompimento, e sim em busca de uma reforma, correção. Então, reforma nunca foi rompimento, reforma sempre foi reforma. E ele não imaginava o que iria acontecer, com certeza, e o Espírito Santo tinha muito mais a fazer além disso. E o que ele se juntou então com outros homens que começaram a refletir e a buscar ao Senhor e tentar então descobrir no texto bíblico como deveríamos nos relacionar com Deus. E depois de um tempo, e o Hélio disse isso na semana passada, quando falou sobre o último sol que lemos, que é o Sol de Glória, o Hélio nos colocou que não houve nenhum concílio entre os protestantes para definir os 5 solas, né? Não houve uma reunião em que diz, então nós vamos agora definir o que são. Mas que esses solas, eles surgem numa resposta às acusações de heresia da própria Igreja Católica, né? Então, parece uma dança. A Igreja Católica, enfim, começa a tomar comportamentos que passam a ser questionados. Esses questionamentos borbulham em vários lugares. Lutero talvez seja o primeiro a assumir uma postura mais dura, aponta, põe o dedo na ferida e fala, está errado por isso, por isso, por isso. A igreja então a Igreja Católica faz um concílio chamado Concílio de Trento, no qual ela se reúne não para estudar e entender os pontos em que poderia ser melhorado, mas para reafirmar e para defender a sua postura, aquela que Lutero questionava. E é chamado, então, isso é chamado de contra-reforma. E a partir daí, esses solas surgem na comunidade cristã. E aí você vê isso na Suíça, com Calvino, depois você vai ver isso na Inglaterra, na Holanda, e homens de Deus que mergulham e leem aquilo e falam assim, não, peraí, acho que o caminho estava errado mesmo, a gente precisa dessas correções. Mas eu fui instigado por um colega, um irmão que tenho no trabalho, e ele, católico, me propôs a leitura de um livro. E eu lembro do nome do autor, que é Scott Hahn. Eu esqueci o nome do livro, acho que Todos os Caminhos Levam a Roma, ou alguma coisa assim. Onde esse livro conta a história de um reverendo protestante, evangélico, presbiteriano, professor de teologia, que se converte ao catolicismo depois de adulto.
Cristo, e ele justifica e sistematiza, e ele começa então a criticar os solas, e por isso ele retorna à Igreja Católica. Ou ele retorna não, ele se converte à Igreja Católica. Eu confesso que na caminhada cristã a gente sempre ouviu falar de pessoas católicas que se convertem ao protestantismo, à Igreja Evangélica. Mas ouvir que um evangélico tenha se convertido ao catolicismo talvez seja raro, mas que um pastor, um reverendo, um professor universitário como ele era professor de seminário presbiteriano. Alguém pode falar mas ele é presbiteriano, né? Eu sei que a luta com a língua doce para falar isso. Mas, para além disso, não é raro. E aí eu pedi e li o livro, orando pelo Senhor. Me provocou. Eu quero de fato me entregar essa leitura. E ele vai citando vários livros bíblicos, várias passagens bíblicas, eu lendo o livro, lendo as passagens bíblicas. E com medo, né? Se passar, ai meu Deus. Eu estou sincero, mas não faz isso comigo não. E aí, sabe o que eu descobri? Ele começa a primeira falando de Sola Fide. E aí eu falei, Sola Fide. Poxa, Sola Fide foi inclusive um dos solas foi aquele que o Senhor me convidou a compartilhar com a Bethesda. Sola Fide tem que estar certo, Sola Fide não está errado, né? E aí, você é apertado de um lado, apertado do outro. A primeira pergunta dele é assim: bom, tá bom. Onde é que na Bíblia diz que a fé basta para a salvação? Isso é fácil, né? A graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se ensoberbeça. Aí fala, tá bom, a gente conhece esses versículos, né? E quando a gente meditou aqui, eu trouxe várias passagens de Jesus, que ao encontrar pessoas e ao curar pessoas, basicamente, ele dizia, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te salvou. Ou seja, só que aí ele sempre coloca, e o Espírito Santo foi mexendo isso comigo, né? Ele fala assim, olha, é claro que foi a fé que salvou, mas a fé que salva é sempre uma fé que se materializa em ações. Ela nunca pode ser uma fé intelectual. E isso é uma discussão muito atual. Por quê? Porque ele se pega, para dizer que talvez o Sola Fide seja questionável, nesta nossa percepção moderna, atual, de que a fé é algo intelectual, de que a fé talvez é quase um foro íntimo, né? É uma crença, é um entendimento seu. Ele fala, negativo. Fé, na verdade, é quase um modo de viver. E aí ele provoca lá, escrito o texto de Tiago, acho que é Tiago capítulo 2, que diz, olha, pensas tu que vai ser salvo somente pela tua fé? Porque sem obras, ninguém será salvo. Eu falei, eita, como assim? Mas a gente já tinha discutido isso e eu fiquei mais tranquilo, porque eu falei assim, não, a questão é que o contexto do Sola Fide não é negar as nossas, não é dizer que nós não precisamos trabalhar, não precisamos ter atos de justiça, não é que não precisamos fazer, mas é que esses atos não podem ser um motivador da nossa salvação. E naquele tempo, né, a gente tem que voltar sempre no contexto, o contexto era de que a salvação era quase comprada. Ora, você não pode fazer, você pecou, né? E aí, para mitigar o seu erro, como penitência do seu erro, você pode comprar uma indulgência, você pode ter uma ação de caridade, como se isso pudesse compensar, como se isso pudesse diminuir essa pendência. E é isso o que é questionado. Então, não é que você não deva fazer ou que nós não devamos ter esses frutos de obra, mas é que isso tem que ser resultado da nossa fé e não motivador. E aí a gente pode até citar o exemplo de outras religiões que buscam, a partir da ação, a salvação, né?
Quanto mais eu fizer coisas boas, mais perto eu vou estar de Deus. E é isso que o sola fide diz que é inútil. É o contrário. Quanto mais fé eu tiver, mais perto eu estou de Deus. E quanto mais fé eu tiver, mais boas ações, mais boas obras eu pratico. Então as boas obras são frutos. Consequência. Exatamente. Ela não pode ser o início, o fruto, o ponto de partida, é isso. E eu fiquei bastante tranquilo sobre a fé. Ele apertou, mas é isso aí, é só na frente mesmo. Por quê? Porque é a partir da fé que as nossas ações ganham sentido. Sem a fé, nossas ações podem ser simplesmente uma postura de comprar Deus. Comentou sobre isso. Eu vou fazer uma campanha de toda semana. O que eu vou fazer? Eu estou forçando Deus ali. Estou obrigando Deus a me dar. Devemos deixar de orar? Não, claro que não. Senhor, enfim, discuti com a Cíntia, fui grosseiro. Olha que loucura. E em vez de eu pedir perdão para ela, eu vou comprar um presente para os meninos. Então eu quero compensar. Ou mesmo para ela, né? Que seja. Esse tipo de coisa. Mas não, eu preciso do relacionamento com Deus. Porque no relacionamento com Deus, as minhas ações serão verdadeiras. Aí eu fiquei mais tranquilo com o senhor Rafis. E aí ele bate na sua escritura. E aí ele pergunta assim: onde na Bíblia está escrito que só vale a escritura? Alguém sabe? Tem um pouco. Sabe aonde? Não tem lugar nenhum. Então a gente pegou aqui só da escritura, todo mundo acredita só da escritura. Creio só da escritura, mas só da escritura não tem base bíblica. O berço desse grito reformador só da escritura é em contraposição ao que a igreja colocava como de igual valor as escrituras. Então ela dizia que a tradição da igreja, as cartas, as encíclicas papais, as decisões do clero tinham o mesmo valor de ensinamento, de inspiração que as escrituras. E aí os reformadores rasgam isso dizendo: não, é a escritura. Por quê? Porque havia muitas dessas decisões que eram contrárias ao que a escritura dizia. E eles diziam: não, é que você está interpretando de maneira equivocada. Mas nós temos aqui o nosso clero, o nosso corpo teológico super inteligente, que é bem diferente hoje em dia, que olhando isso que está escrito, chegou a essa conclusão, e essa conclusão é válida. Então, apesar de nós não termos explícito no texto sagrado só a escritura, eu entendo que talvez não seja só a escritura, mas meia só a escritura. Pois só para fazer uma piadinha horrível. Eu vou rir depois. Qual é a provocação? A provocação é a seguinte: Paulo fala à igreja, eu acho que é aos Gálatas, em que ele diz: pessoal, olha, guardem aquilo que eu tenho dito para vocês. Não, eu acho que aqui mesmo. Guardem, porque se eu mesmo vier e pregar outra coisa, que eu seja considerado por vocês como herege, como anátema, como maldito, como alguém que está tentando semear o contrário dentro de vocês. Guardem aquilo que vos foi ensinado. Vou ler. A partir do versículo 10 de Gálatas, capítulo 1. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade ser extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E ele continua contando sobre a conversão dele, sobre o processo de que, quando ele encontra Tiago, Pedro, e de como Deus deu a ele o apostolado dos gentios. A partir do capítulo 2, do versículo. Contudo, nem mesmo 5, 3, né? Nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de má influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, Paulo estava bravo. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado com o apelo da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolar da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. Acabou que eu não achei o versículo que eu queria, né? Quando ele diz que ainda que eu pregasse outro evangelho que fosse considerado nada. É o capítulo 1, Eu passei dele? Eu comecei do 10, meu Deus, perdi. Capítulo 1, verso. Não sei se é o nome especificamente, mas a partir de 6 ele está dizendo como é isso mesmo. Eu comecei do 10 ao 6. Admira que estejais passando tão depressa que aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, como não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja nada. É isso. Toda a Escritura não significa que você não possa ler um livro. Quantos de nós somos edificados por livros? É verdade. Nós temos estudado aqui, semana após semana, meditado junto com C.S. Lewis, no livro lá, Mero Cristianismo, ou o Cristianismo Puro e Simples, Mero Cristianismo, eu sou velho, a minha versão mais antiga, o Cristianismo Puro e Simples, e como a gente tem lido, mas a gente sempre lê e participa disso com aquele temor, como os crentes de Bereia lá em Atos. Isso combina com o que está aqui? Então não é que a gente só seguir ou só tenha a Escritura por dentro, mas qualquer outra coisa, seja eu pregando, seja vocês pregando, seja qualquer outro pregando, esse é o filtro. As Escrituras são o nosso filtro. Então, só a Escritura não é simplesmente só o que está na Bíblia e o que está na Bíblia. Não, negativo. Hoje o mundo tem muitas perguntas que nós encontramos respostas na Bíblia a partir de princípios e não respostas fechadas erradamente. Por exemplo, por que nós não fumamos? É pecado fumar? Vou mexer no negócio. Mas tudo bem, é pecado fumar? A Bíblia diz, tá bom, vou botar de outra forma. A Bíblia diz que é pecado fumar? Hã? Pois é. O que a gente faz? A gente entende por princípio que é um vício, a gente entende por princípio que faz mal à saúde, né? E a partir daí a gente diz, olha,
não fume. Então, a igreja protestante é tão apegada à reforma e essa leitura bíblica que a gente vai construindo a partir desses princípios. Alguém poderia dizer, mas como não? A gente não pode fumar. Né? O princípio de todo o sacrifício do Velho Testamento é justamente a fumaça e o cheiro delicioso que isso sobe à narina de Deus dos céus. E a gente inclusive diz no nosso livro de louvor, recebe isso como incenso ao seu nariz. Tá, mas foi só para provocar, gente, não vai falar sobre isso. Mas a gente lê a Bíblia a partir das Escrituras. Então por que eu estou comentando sobre isso? Mas por quê? Porque os nossos solas, e foi isso que eu percebi no Escotilhão, eles não são como é que eu vou dizer? Doutrinas absolutas, perfeito. Não são doutrinas absolutas às quais nós temos que nos prender, não. Elas são, senão, construções que nos fazem seguros, sim. Por quê? Porque saem das Escrituras. Então, se alguém disser, e quiser questionar, mas o sol isso, eu disse, meu amigo, a nossa relação com Deus está pautada aqui. E é aqui que a gente vai se inserindo. Então, me apego menos à doutrina, ao absoluto de uma tese, e muito mais ao Espírito que traz vida àquilo que a gente lê. E traz vida, sim. E aí nos faz interpretar e viver isso. Muito bem, esse era o primeiro pedaço. O segundo pedaço é o seguinte: será que só esses 5 solas são suficientes? Eu fiquei mal metido, então eu vou criar um novo solo. Será que esse solo Mas será que só esses 5 solas resumem a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã? Será que esses 5 solas refletem? Porque assim, esses 5 solas, como eu disse, foram gritos de 5 séculos atrás, na tentativa de se traduzir a experiência do cristianismo naquela época. Mas será que a gente, ousadamente, poderia acrescentar um novo solo que diz respeito à nossa experiência hoje cristã e de conhecer Deus e de servir a Deus? Alguém tem alguma sugestão? Tem? Por favor. Aleluia. Sola caritas. Fui até para o latim para procurar ser bem chique. Ouso dizer que precisamos estender um novo sola, colocar uma nova estaca. Até porque eu fiquei incomodado que era só 5, eu sempre fico pensando que 6 ficava mais, a gente fala sobre pilar emocional bastante. E aí a gente coloca um novo sola. Na verdade, ele vai estar posto. Eu acho que a gente deveria refletir sobre ele. Assim como nós pensamos a nossa fé, a nossa caminhada cristã, o nosso relacionamento com Deus, a partir desses 5 solas, eu gostaria que a gente fizesse hoje enxergar essa nossa relação com Deus a partir da caridade, que é a tradução literal latim caritas, sola caritas, que é o amor. E aí a primeira coisa que me provocou foi a seguinte: foi muito bem, amor, acho que foi o Hugo que nos lembrou aqui quando falava de solos cristos, que o amor, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o grego tem pelo menos 4 palavras para falar sobre amor. E aí eu falei, mas eu não quero falar sobre qualquer amor, porque esse amor que nos desafia e que nos chama e que se dá por nós, ele tem um nome que é o amor ágape. E todos os textos bíblicos que eu procurei ler e entender, tive o cuidado de perceber que o original
do ágape. Então, para começar o nosso sola caritas, vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. Coríntios capítulo 13, versículo, vou ler o capítulo inteiro. Na verdade, eu vou ler até o primeiro versículo do capítulo 14, porque eu discordei de como encerrou o capítulo. Eu acho que o primeiro versículo ainda está ousado hoje. Vai montar um novo concílio aqui. Você está criando um novo concílio? Não. Graças a Deus pelo trabalho dos homens que botaram capítulos e versículos. Como isso nos facilita, como isso nos... Não, eu só acho que a divisão do capítulo tem que depois, mas é só uma opinião. Aí, bom, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O começo já é maravilhoso, né? Eu vou mostrar um caminho mais excelente. Então não é que os 5 solas não possam ser excelentes. Não é que a nossa fé, a nossa caminhada cristã, o nosso relacionamento com Deus não esteja fundamentado naquilo. Mas existe um caminho melhor, mais excelente, e é o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze, um metal que soa. Podia ser como um bombardino, né? Ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, eu nada serei. Se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. E continuando no 14. Segui o amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amém. Senhor, continua falando conosco. A tua palavra é martelo, Jesus, que esmaga os nossos corações, que transforma nosso intelecto e que nos convence do erro. Faz assim conosco nesta manhã. Eu tenho certeza que todo mundo já conhecia esse texto, que já leu, já tinha lido e já tinha se sentido envergonhado por não amar esse jeito. Bom, não sei vocês, mas eu pelo menos. E a maioria das vezes, ou a maior parte das vezes que eu li o texto, eu me sentia frustrado. Eu falei, Senhor, está longe de mim isso. É muito longe. Ele já começa dizendo que o amor é paciente. Aí eu já digo, deu ruim. Aí ele diz, é benigno. Opa, não há de ciúmes. Mais
não se submete, não se pode. E aí ele vai traçando uma série de qualidades. Eu falo assim, as duas primeiras eu já fraquejo, já não consigo. Mas eu acho que a gente tem olhado para esse texto na expectativa de que as nossas relações, o amor que nós temos nas relações, seja desse jeito. Mas eu entendo, e não estou querendo aliviar, eu vou explicar depois no final, é que esse texto, ele está dando definições sobre o amor e que, em última análise, é o próprio Deus. Então, quando eu leio que o amor é paciente, eu me regozijo e falo, poxa, Deus é paciente. Que o amor não se porta mal, não procura seus interesses. Eu estou lendo definições sobre o próprio Deus. O amor jamais acaba, o amor sofre. Será que faz sentido isso? Qual o versículo textual da Bíblia ou do Novo Testamento? Porque Deus amou. E o que fez o amor dele, ele deu. Então, ler o texto entendendo como uma qualificação de Deus, poderia suscitar em nós uma certa acomodação. Beleza, então beleza, então, se isso é Deus, já estou muito longe disso, eu não preciso me preocupar com isso. Mas quem diz que Deus é amor é João. E eu quero que a gente leia a primeira carta dele, a partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 7. 1 João. Para fazermos a interpretação completa do que Paulo está dizendo em 1 Coríntios. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu parar. A gente consegue entender isso? A capacidade de amar é divina. Só ama quem é nascido de Deus e conhece a Deus. Não, Senhor, isso está equivocado. Conheço uns caras que até amam seus filhos e tal, mas eles procedem muito errado. Por isso que no grego eles usam as 4 palavras, né? E aqui em português a gente só tem uma. O amor que Deus nos chama a amar o próximo é esse amor exemplificado em Jesus. É o amor em que eu consigo olhar para alguém e não sentir impulso sexual por esse alguém. A gente faz isso costumeiramente com os nossos amigos. Existe o amor afetivo, de família, dos laços consanguíneos. Esse é um amor ensinado no convívio. E C.S. Lewis é que vai dizer que esse amor é um amor, não é vulgar, é um amor quase desrespeitado, porque você confia tanto que o outro te ama que você não cuida. É um amor banalizado, barato. Você que não é ele ama, então você pisar no pé dela, sobre ajudar.
Vai passar a semana, né? Acho que era para não dizer isso, daqui a pouco estão se lambendo. Briga, daqui a pouco estão se lambendo. Não é esse tipo de amor que a gente está sendo chamado. Mas enfim, ele diz, olha, a capacidade de amar um filho, então não tem a ver com esse chamado divino. Por quê? Porque esse é um outro tipo de amor. A capacidade de amar um cônjuge e a atração sexual daí vinda, e essa relação, também não é esse amor que a gente está falando. E aí ele diz uma coisa verdade, tudo bem, então. Por quê? Porque para ser nascido de Deus, é esse amor que o mais próximo dele é o amor da amizade. Porque não há uma relação consanguínea efetiva, não há uma relação sexual, não há uma relação de impulsos sexuais envolvidos, mas há simplesmente um carinho. E aí você transcende esse carinho na doação. Vou continuar lendo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 8. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor manifestado na doação. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E agora, João começa a nos desafiar. Amados. Legal que ele nos chama de amados, né? E não amantes. Porque o que ele tinha dito antes foi que o amor de Deus consiste não em que nós o amemos, mas em que Ele nos amou. E portanto, se nós somos o agente do amor de Deus, Ele nos chama de amados. Mas talvez o nosso destino final seja sempre amores. Amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora ele está dizendo amar uns aos outros de tal maneira. Qual maneira? A que Deus em Jesus nos revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoados. Opa, agora eu estou deixando de ser amado e passando a ser amante. Eu passo a reproduzir o amor, ou aprender o amor, ou ser aperfeiçoado o amor, daquele que ama perfeitamente. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e em nós, que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17, para a gente se desafiar. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos deste mundo. No amor não existe o medo. Olha, ele faz uma digressão, nos colocando no começo como amados e nos instigando a, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, sermos aperfeiçoados e passarmos a amar. E depois que ele diz que se nós amarmos e estando em Deus, nós estamos com Deus, e essa é a prova de que nós estamos com Ele, ele diz, olha, agora eu vou dizer o que vocês têm que procurar para ter certeza que estão em amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Interessante que o amor não produz a falta do amor não é a presença do ódio. O que está provocando esta fissura no amor, essa imperfeição do amor, é o medo. O medo que gera desconfiança. Desconfiança que é um sinônimo de falta de fé. É interessante? A ausência do amor não é ódio. Até porque Deus, por definição que é amor, abomina algumas coisas.
que diz que há 6 coisas que o Senhor, 6 coisas que ele odeia e uma ele abomina. 6 coisas que ele odeia, 6 coisas que ele odeia e uma ele abomina. Eu acho que é isso. E aí ele vai, ou seja, o Deus que é amor abomina algumas coisas. Mas em Deus que é amor não encontramos medo. Nós começamos a ter o nosso amor, ou as nossas relações de amor fragilizadas quando abrimos espaço para o medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Que terrível. Vai. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pense nas suas relações. E enquanto as relações têm sido fragilizadas pelo medo, quer ver um tipo de relação que é fragilizada pelo medo? Relação com o chefe, é a relação de trabalho. Se não há confiança minha na idoneidade do meu chefe, se eu sempre fico na dúvida, mas será que ele vai escolher o caminho? Não é? Eu começo a agir já na expectativa de uma ação equivocada. Eu já me preparo e já não me entrego completamente. Por quê? Porque eu tenho medo. Isso se reflete, é claro, nas nossas relações de amizade. Eu não vou me abrir tanto, eu não sei o que o outro vai fazer com isso. E aí as relações vão ficando superficiais. A gente está aqui, né? Mas não se entrega completamente. A gente faz assim com Deus. Esse livro que eu vi, ele fez uma provocação. A esposa do Scott, ela conta de como ela nunca tinha pensado na contracepção do ponto de vista da Bíblia. Ela, como protestante, evangélica, reformada, sempre fez uso dos contraceptivos mais variados. E a Igreja Católica tem uma definição, tem uma postura muito firme com relação à negação do uso dos contraceptivos, por entender nisso uma forma de interromper a vida ou impedir que ela surja. Eu comecei a ler e fui ficando preocupado. E o argumento final dela foi o seguinte: que ela foi procurar o texto e foi procurar a Bíblia e entender se a Bíblia falava alguma coisa sobre isso, se dava pistas sobre isso. E ela entendeu que o que ela fazia era mais ou menos o seguinte: que ela dizia com os lábios que entregava a vida dela completamente ao Senhor. Que ela estava disposta a morrer pela causa de Cristo. Que ela estava disposta a dar todos os seus bens. Mas com relação ao momento e à quantidade de filhos, essa é uma questão particular dela e do esposo. Que Deus não devia se meter nisso. E que era isso que ela fazia quando ela usava métodos contraceptivos. Eu, como cristão evangélico reformado protestante, fiquei envergonhado também. E para completar, eu estava completando 2 meses que tinha feito minha vasectomia. Eu choro.
Eu tinha medo de confiar em Deus plenamente com relação a isso. E eu tinha tanto medo que eu cortei o meu corpo, eu mutilei o meu corpo por isso. E quando eu fui devolver o livro, eu disse isso para ele. Falei, eu não sei o que eu vou fazer com o que Deus me colocou no coração, mas eu sei que eu errei. Eu sei que eu disse para Deus que Ele tem controle da minha vida inteira, menos com relação à minha família. Que disso cuido eu, que disso sei eu quando e quantos eu vou ter. Ok. O medo faz com que as nossas relações não sejam inteiras e plenas. O medo faz com que as nossas relações não sejam inteiras e plenas. Então o contrário do amor não é ódio. A falta de amor não gera ódio. Na verdade, o ódio pode ser até fruto de um zelo, né? De um cuidado, de uma disciplina, uma necessidade de disciplina. Mas o medo, sim, pode botar a perder as nossas relações. Que desafio! Que desafio! Ser aperfeiçoados neste amor em todas as nossas relações. O chamado que Deus tem para a igreja é o chamado de ser esse veículo do amor, né? Mas o Senhor vai poder entrar gente tudo quanto é tipo aqui. A gente vai ter que conviver com os caras que pensam bem diferentes. Eu ia fazer uma brincadeira com isso, mas eu não vou usar muito tempo. A gente vai ter que conviver. Vai ter. Ou a gente confia e se entrega, ou a gente está vivendo na superfície, parcialmente. Só cargas. Só o amor. É com amor, é em amor, é por amor que a gente. Que é o caminho mais excelente do cristianismo. Você pode viver um cristianismo sem o amor? Difícil. Mas você pode viver na superficialidade. Você pode viver se escondendo. Mas a proposta de Paulo é: vou vos apresentar um caminho mais excelente. Amemos nele, como ele, nos entreguemos a ele. Que Deus lance fora todo medo, todo temor em nossas relações. Em nome de Jesus também.